Olá, pessoal, bom dia! Vou aguardar uns minutinhos, tem bastante gente que ativou o lembrete para live. Live no dia 30 do 12. Oi, Paula. Live no dia 30 do 12 é para os fortes, 11 horas da manhã, mas eu espero que seja um conteúdo proveitoso, que vocês aproveitem esse conteúdo, que traga reflexões, tá bom? Vou ajustar uma coisinha aqui e aguardar, vamos ver se o pessoal vai ser notificado. Quem for entrando, vai acenando, vai dando um oizinho. Bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos ver se esse Instagram vai entregar. Oi, Deise, o pessoal que ativou, então a notificação já está chegando aqui. Bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live. A nossa live de hoje, então, é a necessidade de poder da criança. É um tema que eu fiz uma enquete aí esses dias e eu observei que, de fato, às vezes a gente não está percebendo as lutas de poder que acontecem no nosso dia a dia e elas acontecem o tempo todo. Então eu tenho certeza que esse vai ser um conteúdo bom, um conteúdo relevante. Muito obrigada por quem já está aqui. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu espero que esse conteúdo seja muito proveitoso, tá? Tô esperando aqui uns minutinhos para as pessoas que ativaram a notificação terem a oportunidade de acompanhar a live também. Aos pouquinhos elas vão chegando. Live no dia 30 do 12 é para os fortes. E nós estamos aqui. Bom dia, Daisy. Bom, então a gente já tem conversado um pouco. Eu fiz essa enquete, perguntei para vocês se vocês percebem, se vocês sabem lidar com essa luta de poder. E a gente vai entender um pouquinho por que é que essas lutas de poder acontecem e como é que a gente pode fazer uma intervenção para lidar melhor com isso, né? Porque assim, as necessidades da criança são as mesmas nossas de adulto, né? Então, a gente precisa suprir essas necessidades assim como a gente precisa suprir as nossas, né? Então, a gente já sabe que uma das necessidades da criança é o abastecimento emocional, que eu já tenho conversado bastante com vocês sobre isso. Esse é um princípio da disciplina positiva, na verdade, da teoria que embasa, da psicologia individual que embasa todo a disciplina positiva, né? E o psicólogo que desenvolveu essa teoria, para ele existem duas forças muito fortes no ser humano, que são as necessidades que a gente nasce, que são a necessidade de pertencimento e a necessidade de poder. Então, a gente tem necessidade de poder, a criança também tem necessidade de poder. E o que é a necessidade de poder pra gente? A gente vive em função do poder. E o poder pra gente, às vezes, é o poder de adquirir alguma coisa, mas muitas vezes o poder pra gente é o poder de escolha, de a gente poder fazer escolhas na nossa vida. A gente vive em função de fazer escolhas. A gente faz escolhas, por exemplo, quando a gente vai escolher uma profissão, quando a gente vai escolher uma faculdade, quando a gente vai escolher um trabalho, quando a gente vai escolher um parceiro para um relacionamento. Isso enche a gente de poder, isso supre a nossa necessidade de poder. E a criança também tem essa necessidade de poder. E o que a gente vai conversar aqui nessa live é como é que isso vai se revelando no dia a dia e como é que a gente faz para abastecer essa necessidade da criança. Então, eu acho que a gente pode fazer uma síntese dizendo que o que nos move como seres humanos é a necessidade de pertencimento, pertencer a um grupo, pertencer à nossa família, pertencer ao nosso grupo de trabalho, os nossos colegas da escola, né? E também suprir a nossa necessidade de poder. Bom dia para quem está chegando depois, seja muito bem-vindo. Depois eu vou lendo os comentários. Não esqueçam de deixar o curtir para mim, porque eu vou saber que essa live, esse conteúdo está sendo relevante para vocês.
a entrega também vai ser maior, vocês vão me ajudar e a gente vai conseguir entregar para mais pessoas, né? Para que mais mamães aproveitem esse conteúdo. Então, o que acontece? Ali no dia a dia, às vezes a gente não percebe que a gente entrou numa luta de poder com a criança, que o que a criança está querendo é reivindicar o seu poder. Eu vou dar um exemplo assim de uma situação bastante corriqueira, né? Vamos dizer, por exemplo, que você está escolhendo uma roupa para sair com a criança. Vocês vão sair e você escolheu uma roupa para a criança e você falou: olha, filho, você vai colocar essa roupa e tal. Digamos que é um dia frio, né? E aí, quando você vai colocar a roupa na criança, quando você dá pra ela: não quero com essa roupa, eu quero com outra, eu quero aquela, eu quero aquele vestido, eu quero aquela bermuda. Não, filho, não pode porque tá frio. E aí começa a criança de um lado batendo o pé, fazendo a birra de que ela quer aquela roupa, e de outro lado você batendo o pé, dizendo que é aquela roupa que a criança quer colocar. E aí o que acontece? Uma luta de poder. Você começa a lutar com seu filho, disputando com ele o poder. E isso que acaba, né, gerando assim, um mau comportamento na criança. E o que é que vai acontecer com você? Você vai começar a se sentir exausta, você vai começar a se sentir cansada, a sua paciência vai se esgotar, você vai perder a paciência e você vai brigar, ou você vai gritar, enfim, você também vai manifestar a sua insatisfação de alguma forma naquele momento. Só que você está lutando contra o seu filho, você está lutando contra a vontade dele, contra uma necessidade que ele tem. E na maternidade, a gente precisa ter a consciência de que a gente não precisa lutar contra os nossos filhos. A gente precisa lutar junto com eles e vencer a batalha. Isso é muito importante. E o que acontece? A gente não tem ferramentas para lidar com a criança nesse momento, né? Essa é uma situação muito corriqueira da roupa, mas vocês devem estar percebendo que isso acontece em diversas situações da vida, em diversos momentos, né? Principalmente nos momentos de hora de dormir, hora do banho e que mais? Hora das refeições. É uma constante briga de poder, né? E aí a criança ela começa a ter esse mau comportamento, porque de alguma forma ela quer reivindicar o poder que é dela. Mas vamos pensar do ponto de vista do adulto. Você não escolhe sua roupa? A roupa que você quer vestir? A criança também quer ter esse poder, né? Mas, Evelise, como assim eu vou deixar ela escolher a roupa que ela quer? Claro que ela vai escolher a que ela gosta mais, mas existem estratégias, formas de a gente lidar com isso. O que é importante a gente ter, assim, na nossa consciência é que nós somos autoridade, porque nós somos pais. É a gente que coloca o limite, a gente ajuda a criança a perceber quais são os limites, a gente vai ali guiando a criança para que ela tenha essa percepção e a gente não precisa impor os limites, a gente não precisa de uma imposição, a gente não precisa querer dizer para a criança: olha, eu sou a sua mãe e você tem que me obedecer. A gente precisa refletir um pouquinho mais sobre a nossa forma de maternar e sobre os nossos comportamentos também. Porque a gente é autoridade, mas a criança também tem necessidades e numa luta de poder existem os dois lados, né? Você já entrou numa luta de poder com o seu cônjuge, com o seu companheiro, né? E assim, depois a gente acaba percebendo que também tinha o outro lado, né? Também tem o lado do outro, o outro também tem razão, o outro também tem os seus motivos, as suas necessidades, não é verdade? E a gente precisa ter essa consciência de que a gente não precisa o tempo todo dizer para os nossos filhos: eu sou autoridade e você tem que me obedecer, né? E assim, eu acredito que o que a gente queira para o futuro não são filhos obedientes que se tornem pessoas obedientes. É um mundo assim, isso tolhe totalmente a autonomia da pessoa, né? A pessoa fica ali obedecendo regras e ela não desenvolve autonomia. Então, o que a gente quer para o futuro não é um filho que obedeça, né, o cônjuge, que fique com aquela obediência cega nos relacionamentos pessoais, relacionamentos de trabalho.
A gente quer uma pessoa autônoma, ativa, que tenha voz, que tenha palavra. Você não quer criar um filho para obedecer os outros. Mas se você não ajudar o seu filho a desenvolver as habilidades de escolha, de autonomia, de argumentação, ele não vai ser esse adulto. E daí o que acontece? Uma preocupação que às vezes os pais têm. Quando as crianças vão crescendo, chegam lá na fase da adolescência, qual é a maior reclamação? Ai, o meu filho não me ajuda, meu filho não faz nada, meu filho não cuida das coisas dele, meu filho não cuida dos brinquedos, o meu filho não organiza o quarto, o meu filho não me ajuda nas tarefas de casa, no serviço de casa, não lava uma louça, não tira um prato da mesa. E quando o seu filho era pequeno, quando é que você deu oportunidade para ele fazer isso? Né? Percebem? Assim, como é uma coisa que a gente não tem consciência. A gente não tá o tempo todo com essa consciência de que a gente está no papel de estimular o desenvolvimento das habilidades e das potencialidades das crianças, porque elas nascem com essa necessidade de desenvolverem autonomia, de fazerem as suas escolhas. Porque fazer escolha está relacionado ao desenvolvimento da autonomia. Né? Então, assim, você escolhe por si hoje nas suas tomadas de decisões porque você tem autonomia. Ou você é uma pessoa que tem dificuldade para resolver os problemas, para tomar decisões. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos e continua pedindo a opinião da mãe para tomar decisões de vida. Decisões que ela tem que ter a capacidade e autonomia de tomar por si só. Isso não significa que ela não possa conversar, pedir uma opinião, mas a avaliação e a tomada de decisão tem que ser dela. E aí os pais ficam dizendo, os meus filhos não me ajudam, eu tô cansado, eu tô cansada disso, eu tô cansada dessa vida, só eu que faço tudo em casa. Né? Mas vamos voltar lá atrás. Quando que você deu oportunidade para o seu filho te ajudar? Quando é que você deu oportunidade para o seu filho desenvolver uma tarefa, contribuir com a rotina da casa, da família? Isso daí vai impactando no desenvolvimento dela, né? E claro que ela vai se tornar dependente de você. E aí, vocês já ouviram pais que têm idade, assim, uma certa idade, e eles ficam, ai, mas e quando eu morrer? O que vai ser do meu filho? Ai, olha, eu não sei o que vai ser do fulaninho. Ai, quando eu morrer, porque, nossa, ele precisa tanto de mim. Gente, a gente quer, claro, que os nossos filhos estejam, né, próximo da gente, perto da gente, quando, né, a gente for chegando os nossos últimos dias, o final da nossa vida, os nossos últimos anos. É claro que a gente quer ter os filhos, mas a gente não quer ter os filhos dependentes. A gente não quer partir desse mundo com essa dúvida do que é que vai ser do meu filho, o que é que vai acontecer com o meu filho, né? A gente quer criar os filhos para a vida. E o desenvolvimento de habilidades de vida nada mais do que isso. É a gente ensinar na infância o que a criança vai praticar durante a vida, o que ela vai precisar. É claro que depois ela vai desenvolver outras percepções, outros sentimentos, o juízo de valor, né? Enfim, ela vai desenvolver depois outros elementos que vão ajudá-la a tomar decisões mais sérias da vida adulta. Mas é desde quando as crianças são pequenas que elas aprendem a ser autônomas, né? Pessoal, bom dia, não fiquem só quietinhos, falem comigo também, não esqueçam de curtir aí, chamem outras mães, mandem um aviãozinho e eu só vou saber se esse conteúdo tá fazendo sentido para vocês, se vocês clicarem aí no coraçãozinho, deixar uma curtidinha. Aí eu vou ter certeza de que tá sendo relevante para vocês, tá bom? Então não fiquem só na escuta, perguntem, coloquem aí as dúvidas para que depois eu possa responder, se vocês tiverem dúvidas, que eu vou lendo aqui e vou respondendo para vocês, né? E daí, voltando então às escolhas que as crianças precisam fazer. Então vamos voltar lá àquela situação, né? Mas é claro que a situação que eu disse lá da escolha da roupa, é claro que a criança vai escolher, muitas vezes ela pode escolher algo que não esteja adequado para aquele momento. E aí é que entra o seu papel de pai, né? De ir margeando ali a criança nas tomadas de decisões e não impondo para a criança a sua vontade. E aí você vai, claro, né? Assim, nem tudo que a criança quer é plausível naquele momento, nem tudo que a criança quer a gente vai ceder, a gente vai deixar, porque a gente não pode partir para permissividade. A gente precisa estar ali,
margeando, controlando, né? Como ali sei lá, como um videogame, né? Que você tá ali no controle e tal, e você vai pra cá, e você vai pra lá. Se é aquele jogo de carrinho, você vai ali, né? Com o seu corpo, você vai manejando pra fazer aquele percurso adequadamente. Né? Então, aí é que entra o nosso papel, né? De impor limites. Se a gente tem a estratégia certa, a gente consegue resolver o problema sem a gente ficar se impondo o tempo todo como autoridade, como a única a ter razão, como o único a ter que tomar a decisão, o único que tem o poder de escolher, o único que tem o poder de decidir, e também se entrar numa luta de poder. E as lutas de poder, elas esgotam muito as mães. É ou não é? Tem mamães aqui, então, né, vocês sabem o quanto é que as lutas de poder, elas nos esgotam. Né? E elas, muitas vezes, elas mexem muito com a gente, porque às vezes a gente acaba cedendo, né? Não é aquilo que eu queria, ou então você acaba se impondo demais, você pode de repente gritar porque você não sabe o que fazer. Não, eu já disse, né? Às vezes você pode acabar tendo ali um comportamento que não é respeitoso. E aí você vai se culpar. Você vai se culpar por isso. Depois você vai dizer, poxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado assim. E aí, né, só que aí a coisa já tá feita. Então, o que é que a gente tem que, assim, ter na nossa mente, né? A consciência de que, assim como a gente tem necessidade de escolher, de tomar decisões, hoje que somos adultos, as crianças também têm essa necessidade. As crianças também precisam tomar decisões. Mas o que acontece muitas vezes, né? Assim, a criança ela precisa ser integrada no dia a dia da família para desenvolver a autonomia, ela precisa participar das atividades da rotina. Só que muitas vezes a gente, como mãe e pai, né, ou cuidador que seja, a gente tá olhando numa outra perspectiva. A gente tá olhando do ponto de vista das dificuldades. Quantas mães deixam, né, continuam dando comida na boca para os seus filhos porque acham difícil, ou a criança vai sujar muito, a criança vai sujar a roupa, a criança vai sujar mesas, a criança vai sujar o chão, e a gente continua dando comida para a criança. Porque a gente tem essa objeção, não, vai sujar demais, depois eu vou ter que limpar, né? A gente vai construindo essas objeções, né? Às vezes a criança quer te ajudar numa tarefa. Ah, não, mas você é muito pequeno ainda para fazer isso. A criança, sei lá, vai escolher a própria roupa. Não, deixa que a mamãe escolhe, que você vai demorar demais, a gente vai se atrasar para o compromisso. Não, não mexe aqui, não, não, vai derrubar. Não, isso aqui estraga. Não, não, deixa que a mamãe faz, você não sabe guardar ainda. Não, não, você não sabe como colocar na sua gaveta. Entende? A gente fica assim o tempo todo focando no que é difícil, porque, gente, educar é difícil mesmo. E eu concordo com vocês, faz sujeira, faz. Depois a gente vai ter que ir lá demandar o tempo pra limpar, pra organizar, pra refazer. É chato? Muitas vezes é chato. Demanda tempo? Demanda. Mas quem é que disse que educar não vai dar trabalho? Quem é que disse que a gente não vai precisar dispensar tempo para os nossos filhos, para a infância dos nossos filhos, para a educação dos nossos filhos, né? Para ajudá-los a desenvolver as suas potencialidades. Gente, não é fácil. Ser mãe, ser pai não é fácil. E educar para a vida também não é. Mas a gente precisa entender que a infância dos nossos filhos, o melhor momento para a gente desenvolver as habilidades, as competências das crianças, vai passar muito rápido. E o que é que a gente quer? A gente quer trabalhar nesse momento dessa infância que vai passar muito rápido, que logo vai acabar, ou a gente quer ter uma vida inteira se preocupando com a criança, com o adolescente, com o adulto, por conta da dependência, porque ele não é autônomo, porque ele precisa da gente. Quantos anos o seu filho vai viver a fase da adolescência e adulta? E depois a maturidade? E quantos anos ele vai viver a infância? Então, assim, a gente precisa focar aqui na infância, porque é aqui que a gente vai conseguir minimizar os problemas que podem acontecer lá na frente. Então, a gente precisa ter tempo para educar, dedicar tempo para isso.
A gente não vai, é, assim, educar da melhor maneira se a gente não dedicar o nosso tempo. Gente, tá fazendo sentido pra vocês isso que eu tô falando? De alguma forma vocês estão se identificando, vocês estão percebendo que de fato existe essa necessidade de poder na criança e como é que a gente, como pai, como mãe, fica o tempo todo, às vezes, minando isso, desestimulando, desencorajando a criança e a gente não percebe. E a gente não percebe porque foi assim que na maioria das vezes a gente foi educado. Né? É assim que a gente viu acontecer, que a gente viu os nossos pais criarem nossos filhos, os nossos irmãos, né? É a forma como a gente aprendeu. A gente não viu o pai e a mãe fazer diferente. E a gente está replicando o que a gente sabe. Não é verdade? Se você não domina um determinado assunto, se você não tem um conhecimento sobre qualquer assunto, quando alguém conversar com você sobre ele, o que você vai saber, o que você vai falar, é o que você viu em algum lugar. Nem que seja no WhatsApp, uma informação completamente sem fonte, né? Sem embasamento, às vezes, científico, teórico, nenhum. Não é assim? Muito comum isso na política, né? Quando as pessoas entram nesse assunto e a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela vai falar, eu ouvi falar tal coisa, né? Então, assim, a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem essas ferramentas, a gente não desenvolveu isso. Porque esses conhecimentos, eles vieram à tona com o desenvolvimento da neurociência, da ciência, da tecnologia, são conhecimentos relativamente novos. Então, a gente precisa estar aberto a essas percepções, né? A perceber que hoje a gente tem um outro conhecimento sobre a infância, né? As necessidades da criança, como é que a criança funciona, como é que aquela mentezinha, aquele cérebro se desenvolve. E a gente não precisa julgar, né? O passado, o que nos aconteceu aos nossos pais, a gente precisa ressignificar. Entender que eles fizeram o melhor que eles sabiam, da forma como eles sabiam, né? E hoje a gente tem a oportunidade de fazer o melhor diferente, de outra forma, com outras ferramentas. Então, essa introspecção, né, é muito necessário. A gente olhar para dentro, né, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, para a nossa forma de conduzir a educação dos nossos filhos, para a gente conseguir minimizar os problemas. Então, vamos seguir, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão tão quietinhas. Mas eu fico feliz que estejam aqui ouvindo. Então, o que a gente tem que fazer, né? Pra gente intervir nessas lutas de poder, né? Como eu disse no começo, pra gente vencer essas batalhas junto com os nossos filhos. Você não quer ganhar do seu filho, né? Você quer vencer isso junto com ele. Então, gente, o que nós podemos fazer? A gente precisa alimentar essa necessidade do poder da criança. Muito obrigada, gente, pelos coraçõezinhos aí, tá? Então, eu fico sabendo que tá fazendo sentido pra vocês. Eu tenho aqui mais ou menos um roteiro pra gente, né, falar assim o que é importante e não se delongar demais, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa integrar a criança nas decisões da família. A gente precisa integrar as crianças nas rotinas da família. Nas atividades relativas a ela, a gente pode ceder o poder de escolha. Mas uma estratégia da disciplina positiva que a gente pode aplicar são as escolhas limitadas, né? Então, assim, a gente precisa demonstrar para as crianças que a gente confia nelas e dar a elas não o direito de escolher o que ela quer na hora que ela quer, do jeito que ela quer, mas dentro das possibilidades que nós ofertamos, dar para ela a oportunidade de decidir. Por exemplo, digamos que a criança tá pedindo para fazer um passeio, ou vocês decidiram que vão fazer um passeio. O que geralmente a gente faz? Vamos levar a criança no parquinho do shopping. Mas vocês sabem que as crianças têm os seus próprios desejos, né? Tem criança que gosta mais de natureza, claro que todas vão amar brincar em qualquer lugar. Mas por que não dividir essa tomada de decisão com a criança? Filho, hoje você quer ir no parquinho do shopping ou no parquinho da pracinha?
Percebem? Aquela situação da escolha da roupa, se é um clima frio, você pode selecionar duas peças, dois conjuntos e ofertar a escolha limitada. Filho, hoje tá frio, a gente precisa usar uma blusa, uma roupa quentinha. Você quer essa roupa ou você quer essa daqui? Deixar a criança escolher, porque percebem, ela não tá fazendo o que ela quer na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Mas ela está nutrindo aquela sensação de poder. Nossa, eu posso escolher a minha roupa. Ai, que legal! A criança vai nutrindo essa sensação, essa necessidade de poder, vai dando a ela essa sensação de que ela está fazendo escolhas. E dentro dos limites que nós, pais, vamos ali delineando, de fato, ela está fazendo escolhas, né? Quando você vai... por exemplo, você tá saindo de casa e aí vocês estão com um monte de coisas para carregar, ao invés de dizer, a criança, parte dela muitas vezes, mamãe, deixa eu ajudar, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu segurar. A gente não vai deixar a criança segurar uma coisa pesada, uma coisa que possa quebrar, uma coisa que represente o risco, né? Porque, assim, muitas dessas nossas objeções, elas, na verdade, são o nosso cuidado, né? O nosso cuidado com a criança, às vezes a gente está falando para que ela tenha cuidado. A gente está protegendo de alguma forma. Às vezes é o nosso instinto, a gente está poupando, a gente está protegendo e a gente não se dá conta de que a gente está limitando e tirando dela esse direito. Então, se a criança quer ajudar, olha, filha, a mamãe vai fazer aqui uma sacolinha para você levar isso aqui, que está dentro da capacidade. Você quer levar isso aqui dentro da sacolinha ou você quer levar isso aqui? Você quer levar o seu brinquedo, sei lá, ou você quer levar isso aqui, um outro objeto, sabe? Então, deixar a criança participar, né? Se cair, não vai ter problema de quebrar, né? Enfim, você vai dar para a criança, permitir que ela esteja em segurança, mas também que ela escolha, que ela ajude, né? Que ela participe daquele momento. E isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, essa ferramenta da escolha limitada, a gente sempre vai estar no plano superior, porque quem vai limitar as escolhas somos nós. A gente sabe o que naquele momento é possível, é plausível, o que dá para fazer, né? E a gente, dentro desse limite que a gente tá aqui, ó, em cima, na parte superior, a gente vai dar essa oportunidade para a criança escolher. Gente, isso faz sentido para vocês? Me contem. Então, é assim que a gente vai reduzindo essas lutas de poder. E é fundamental que a gente já tenha um planejamento, que a gente como mãe, a gente sabe quando é que as birras, né, as coisas vão acontecer, né? E é de fundamental importância que a gente se planeje. Que a gente tenha assim, bom, eu vou fazer tal coisa, eu sei que ele vai querer fazer isso, vai dar uma birra, então deixa eu já aqui pensar o que eu vou fazer, deixa eu já selecionar o que eu vou ofertar como escolhas. E aí você vai evitar que esse momento aconteça. Que esse momento explosivo de birra e que te deixa esgotada aconteça. Então, a gente tendo essa percepção e a gente se antecipando, a gente consegue evitar esse momento de luta de poder, que é muito constante, né? Então, quando a criança for tomar banho, quando a criança for escovar os dentes, quando a criança for fazer uma refeição, você pode ofertar para ela, você quer tomar banho. Aqui em casa funciona muito bem isso, gente. Meu filho tem 1 ano e 11 meses, ele vai fazer 2 anos agora em janeiro. E as escolhas aqui em casa, as escolhas limitadas, elas super funcionam. Filho, você quer tomar banho com a mamãe ou você quer tomar banho com o papai? Você quer ir no colo da mamãe ou você quer ir correndo? Você quer levar a toalha da mamãe ou você quer levar a sua toalha? Sabe? Eu uso muito corante colorido na água para ele brincar na hora do banho. Você quer hoje brincar com azul ou com vermelho? Então, ele é pequenininho, mas ele já tem oportunidade de fazer as escolhas dele. E eu vejo como é que isso hoje está impactando
no desenvolvimento da autonomia dele. Eu já vejo muitos traços de autonomia nele. E ele vai fazer 2 anos de idade. Outro dia eu tava aqui tirando roupa da lavanderia e daí quando ele chegou na cozinha, a gente mora num apartamento pequeno, né? Eu tava ali segurando a roupa e aí ele dá e já foi pegando assim da minha mão, era a roupa dele, ele mesmo levou, ele colocou lá na cama dele. Claro que eu ia dobrar, eu ia guardar, mas percebem, a gente troca a fralda, né? Eu deixo ali, eu fecho, deixo ali no cantinho. Ele mesmo vai lá, ele, lixo, lixo, lixo. Ele mesmo vai lá e ele joga no lixo. Gente, ele tem 2 anos de idade, eu não preciso mandar ele jogar, entende? Eu sei que no futuro eu não vou precisar falar pra ele, filho, tira o seu prato da mesa. Filho, tira a sua toalha de cima da cama, porque ele sabe. Vai tomar banho, eu sei que ele não vai ser uma criança que vai ficar, mãe, cadê minha toalha? Mãe, pega minha toalha, mãe, pega. Sabe? Porque ele já sabe que a gente vai tomar banho, a gente precisa pegar a toalha. Eu já deixo a roupinha dele separado antes. Então, assim, ele participa, eu vou integrando ele e ele já tá desenvolvendo traços de autonomia. Isso é muito saudável para ele, entende? Então, essa coisa da escolha limitada, ela funciona muito bem. E à medida que a gente vai praticando, a criança vai internalizando aquilo ali. Gente, suprir necessidade não é fazer uma vez, não é fazer 2 vezes, tá? Suprir necessidade é uma coisa constante, é todos os dias, é um pouquinho por dia, é persistência, é continuidade, né? Então, assim, a gente precisa fazer todos os dias, a gente precisa integrar a criança no máximo de tarefas que a gente conseguir dentro de casa, né? Nas rotinas da família. Né? E isso, na hora de dormir também, a gente pode, você vai dormir com a luzinha acesa ou você vai dormir com a luzinha apagada? Você quer a fraldinha ou você quer o cobertorzinho? Entende? E a gente vai estimulando a criança a fazer escolhas, a nutrir esse senso de poder de escolha. E automaticamente a gente vai diminuindo as lutas de poder. É prática, é exercício, é dia a dia, é treinamento, é tempo, né? Eu disse lá no começo, quem é que disse pra gente que a gente não precisa dedicar tempo para educar os nossos filhos? A gente precisa, dá trabalho para fazer, precisa ter paciência, às vezes a gente não tem. Mas quando a gente desenvolve a consciência de que o que a gente está fazendo hoje vai potencializar as habilidades, né? Vai fazer a criança se desenvolver nas suas potencialidades, porque a gente nasce cheio de potencialidades, a gente vai assim, né? A gente vai fazendo escolhas e a gente escolhe, né? É melhor eu não agir assim, é melhor eu não ter esse comportamento, porque eu sei que eu tô ensinando para o futuro. Então, é uma percepção que quando a gente vai trabalhando isso na nossa mente, a gente vai tendo um pouco mais de paciência. É automático, né? Então, a gente vai também se alimentando de força, de paciência, de consciência, né? E de, assim, percepção de que você tá gastando um pouquinho mais de tempo hoje aqui, mas você vai colher lá no futuro. Você está criando um filho autônomo, você está educando sua criança, você está trazendo à tona aquilo que ela já nasceu, aquela potencialidade dela, aquela necessidade dela, você está trazendo à tona, mas ela está criando uma estrutura. A gente precisa que na infância, quanto mais estrutura a gente tiver aqui na infância, que é o alicerce para a vida, mais desenvolvido, mais capaz, mais autônomo, mais autoconfiante essa criança vai ser, esse adolescente, esse adulto na vida adulta, né? Então, gente, assim, não vou me delongar demais, né? Gente, já tô falando aqui há bastante tempo, hoje vocês não fizeram perguntas, mas se quiserem fazer, tô aqui para responder. E eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, né? Porque, assim, essa necessidade de poder, ela tá totalmente, assim, relacionada com o senso de pertencimento. A criança vai se sentindo pertencida, a criança vai se sentindo integrada. A gente vai alimentando essas duas necessidades ao mesmo tempo, a gente vai enchendo, saciando a criança para conseguir modelar o comportamento. E quando a gente não consegue abastecer essas necessidades, o que é que acontece? O mau comportamento. E esse mau comportamento, por isso que eu sempre tô aí postando, colocando no feed, trazendo esse assunto à tona, que o mau comportamento, a origem do mau comportamento é uma necessidade não suprida.
é uma necessidade emocional da criança que não está sendo suprida. Então, se a criança não puder escolher, o que vai acontecer com ela? Ela vai se sentir frustrada, né? Poxa, eu não posso escolher, eu não posso nada, minha mãe decide tudo o tempo todo. Então vai gerar mau comportamento. A criança vai lutar com você e você não quer lutar com seu filho. Você quer que o seu filho colabore com você. Mas para que ele colabore, você precisa utilizar as ferramentas certas, você precisa ter estratégias adequadas. E a estratégia que eu trouxe hoje para vocês é a escolha limitada. A gente precisa ter um pouco de planejamento, de antecipação. Não é que a gente vai ficar planejando as nossas ações, mas quando a gente é adulto e a gente age, a gente elabora tudo antecipadamente, você já sabe o que você precisa ofertar para o seu filho. Se é hora de uma refeição, se você já sabe quais são os alimentos que ele gosta, né? Claro que você vai priorizar isso na refeição, mas você também pode oferecer algo que ele não goste tanto assim. E às vezes você oferecendo, você ofertando ali qual prato é que ele vai comer, qual talher ele vai comer, qual alimento ele vai comer, dando oportunidades de a criança escolher, às vezes ela vai aceitar até aquilo que ela não está tão acostumada a comer. Porque ela vai poder tomar uma decisão. Ela está tendo o poder de escolher o que comer. Entendem? Isso é muito importante para a criança. Isso, como eu disse, está relacionado ao senso de pertencimento. Então, quando a gente vai fazendo quando a gente vai abastecendo, né, essas duas necessidades, a gente vai ali modelando o comportamento para que cada vez mais a criança se sinta pertencida, amada, com essa sensação de escolhas, de que ela pode escolher participar. E a gente vai conseguindo modelar uma melhora no comportamento. Eu tenho certeza que é uma melhora significativa. Eu tenho certeza que a criança vai desenvolver autonomia. Eu tenho certeza que vai mudar o relacionamento de vocês. Mas a gente precisa colocar em prática. A gente precisa olhar pra gente. A gente precisa olhar para os nossos comportamentos, para a nossa consciência do nosso educar, da nossa forma de fazer. A gente precisa ter esse olhar pra gente antes de olhar pra criança, tá bom? Então, gente, olha, eu espero assim que essa live tenha trazido reflexões, que tenha trazido um conteúdo que agregue para vocês conhecimentos, respostas sobre o que são as lutas de poder, quando é que você entra em uma luta de poder com seu filho, é aquele momento em que ele tá te testando, em que você está ali de um lado, ele está de um lado batendo e você rebatendo, e vocês ficam ali como um jogo de ping-pong. Isso não é bom para criança, isso não é bom pra gente, isso gera uma sensação de culpa muito grande na mãe, né? E a gente só vai conseguir trazer leveza para nossa maternidade com a nossa consciência de que a gente precisa também mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e estar aberta para uma nova forma de educar, para uma nova forma de olhar para os comportamentos da criança e fazer diferente, né? É uma questão de escolha, a gente precisa escolher. Eu espero que vocês escolham dedicar tempo para a infância, porque é na infância que tudo acontece. Eu espero que daqui uns anos vocês se lembrem de mim e falem assim: nossa, que bom que a Felice falou isso pra mim, porque olha, hoje meu filho tá me ajudando, meu filho tá contribuindo. Então foi muito bom aquele dia, aquela conversa, aquela abertura de olhos. Eu espero que vocês tenham essa lembrança de mim, porque essa é a minha missão, tá, gente? É ajudar vocês, é trazer conhecimentos e aprendizados, porque eu também sou mãe recente, eu também aprendo muito. Eu já aplicava a disciplina positiva quando eu estava na sala de aula com os meus alunos, e isso foi um dos grandes motivos, né, da minha ruptura com a proposta de educação da instituição que eu trabalhava, porque as crianças elas estavam ali só para receber, e eu acho que não é assim que as coisas funcionam, né? As crianças elas têm que ser participativas. Enfim, eu acredito numa outra metodologia, eu acredito numa outra fundamentação teórica, e eu decidi então que eu ia continuar levando isso, né, para minha vida, e encontrei esse caminho para ajudar mães a refletirem sobre a sua maternidade. Eu não imaginava que eu ia ser mãe tão logo.
Mas eu fui, foi maior presente e hoje eu posso aplicar tudo aquilo que eu passei anos acreditando na sala de aula, orientando pais. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de orientações que a gente precisa, né, enquanto professor, dar para os pais, o quanto falta de ferramenta para os pais e o quanto, gente, a falta de autonomia interfere no desenvolvimento, na aprendizagem da criança, quantos bloqueios isso gera. O senso de pertencimento, o senso de capacidade, depois os impactos são muito maiores, né? Então, assim, eu sei, eu já estive do outro lado, eu já lidei com muitas crianças que não tinham autonomia, que não eram desenvolvidas em suas potencialidades, eu sei o quanto isso prejudicava elas, e hoje eu me sinto privilegiada de poder falar com vocês, trazer esse assunto, essa reflexão, porque eu também aprendo todos os dias, eu aplico, eu sei o que dá certo, o que não dá certo, né? É claro que cada criança tem o seu tempo, cada criança tem as suas características próprias. A gente vai testar uma coisa ou outra com a criança, para umas vai funcionar melhor, para outros nem tanto. Mas eu sei que são ferramentas que vão ser importantes para vocês e para as crianças também, né? Eu acho que quando a gente colhe lá na frente, não tem preço, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigada por estarem aqui. Espero de verdade, de novo, que tenha feito sentido para vocês. É um privilégio para mim vocês estarem aqui me ouvindo dia 30 de dezembro, 11 horas da manhã. Muito obrigada, tá? Por estarem aqui, por ouvirem, por serem a minha companhia nessa manhã, tá bom? Vamos ter outras lives, vamos continuar com as lives no ano que vem. Eu quero aproveitar esse momento para desejar para vocês um feliz ano novo, repleto de coisas boas, de novas conquistas, que seja um ciclo diferente, principalmente na nossa maternidade, né? Que assim seja uma abertura de mentalidade, uma abertura de pensamento, né? De mente mesmo, pra gente ter oportunidade de transformar a nossa maternidade, o nosso dia a dia e conseguir conduzir de forma mais leve o nosso dia a dia com os nossos filhos, tá? Então eu espero que venham aí conteúdos para ajudar vocês, que vocês consigam superar as dificuldades de vocês no maternar e que seja muito significativo o conteúdo que vinha em 2021, ó, gente, 2021 para vocês, tá bom? Então assim, um beijão, feliz ano novo, boas festas, fiquem comigo, não me abandonem que a gente vai se ver o ano que vem de novo, tá bom? Um beijão, fica com Deus e até a próxima!